Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento da UTI do Hospital Cristóvão da Gama de Diadema. O treinamento de hoje é sobre a segunda revisão do protocolo de transporte seguro. Lembrando os objetivos desse protocolo, que é a uniformização das condutas e materiais adotados, assistir, monitorar e prevenir complicações durante a transferência de pacientes, reduzindo assim os eventos adversos, promover o atendimento com foco em qualidade e segurança, bem como o conforto do paciente e otimizar a comunicação efetiva. Esta segunda revisão contou com algumas mudanças no layout do checklist e um novo item adicionado especificamente para o transporte de pacientes ao centro cirúrgico que veremos mais adiante. Primeiro vamos lembrar algumas definições. Paciente crítico e não crítico. O paciente crítico é aquele que o transporte tem que ser realizado com médico e o não crítico é aquele que pode ser realizado com técnico de enfermagem. Os pacientes críticos são aqueles que apresentem qualquer um dos critérios abaixo. Então, sedação contínua, rebaixamento de nível de consciência agudo, delírio, suspeita de hipertensão intracraniana, instabilidade hemodinâmica ou uso de drogas vasoativas, uso de marcapasso transcutâneo transvenoso, suspeita de síndrome coronariana aguda, arritmias agudas, dispneia, uso de ventilação mecânica, aporte alto de O2 com catéter de O2 maior que 3 litros por minuto, distúrbio hidroeletrolítico importante, hemorragia ativa ou um novo item adicionado que é quando for transporte ao centro cirúrgico. Se não cumprir nenhum desses critérios, ele é considerado um paciente não crítico. Os procedimentos dos pacientes não críticos são: o transporte é feito pelo técnico de enfermagem, tem que haver a comunicação prévia entre os setores, e o transporte pode ser feito por maca de transporte ou cadeira de rodas. Tem que ter conferência das bombas de infusões contínua e do oxigênio nos casos em que se aplicarem e no caso de retorno à UTI, acomodar e monitorizar novamente o paciente no leito. Os pacientes críticos, nós temos que lembrar de usar o checklist de transporte, partes 1 e 2, e levar a mochila de transporte. Lembrando novamente da comunicação entre os setores, esse transporte do paciente crítico tem que ser com maca de transporte, monitorização adequada do paciente, contando minimamente com pressão não invasiva, saturação e eletro, cardioscopia, PAI e outras monitorizações individualizar, checar a bateria dos monitores e das bombas de infusões, disponibilizar AMBU com reservatório e máscara, verificar o nível de oxigênio do torpedo, conferir o ventilador de transporte, se necessário levar o psicobox, conferir toda a monitorização no local do exame ou procedimento e no retorno à UTI e repor imediatamente os materiais ou medicações utilizadas. Lembrando que a equipe básica de transporte dos pacientes críticos é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um fisioterapeuta quando em ventilação mecânica ou uso alto de oxigênio. Em situações de maior risco de transporte, determinada pela gravidade do paciente, a gente pode considerar e acrescentar um segundo médico à equipe. Nos pacientes críticos, nós devemos avaliar se o paciente encontra-se em condições clínicas seguras para o transporte. Então, se existir ao menos um dos parâmetros listados abaixo, entrar em contato com o coordenador e o plantonista diarista para avaliação do risco-benefício da realização do transporte. São eles: da parte hemodinâmica, nora maior que 0,5 micrograma/quilo-minuto, associação de 2 ou mais drogas vasoativas em doses altas ou aumento progressivo das doses das drogas nas últimas horas. Respiratório, pacientes entubados com PIP maior que 10 ou FI maior que 50%. Os pacientes não entubados, aqueles que estiver desconfortável ou com alto aporte de O2, por exemplo, uma Venturi maior ou igual a 40%. Sem viária definitiva. Nesse caso, ponderar o risco-benefício da realização do transporte e se deve ou não entubar o paciente antes do transporte. Neurológico, quando tiver um rebaixamento de nível de consciência, ou seja, um Glasgow menor que 8, sem viária protegida. Da mesma forma, nesse caso, considerar instalar a viária definitiva antes do transporte ou ponderar o risco-benefício da realização do transporte. E o uso de marcapasso transvenoso. Com qualquer um dos itens contemplados acima, a equipe deve ser idealmente composta por mais um integrante médico na medida do possível. E por fim, a conferência da mochila de transporte, em que são feitas pela enfermagem conferência diária e mensal e tem que ter a reposição imediata após a utilização para o transporte. Nós vamos demonstrar aqui o nosso checklist, que ele é composto por uma parte 1 e por uma parte 2. A parte 1
ela é composta por uma primeira caixa em que, se eu checar qualquer um dos critérios, esse paciente é classificado como paciente crítico e nós devemos obrigatoriamente preencher a parte 2 do checklist. Se todos os critérios não se aplicarem, então ele é um paciente não crítico, eu não preciso preencher a parte 2 e esse paciente pode ser acompanhado pelo técnico de enfermagem para transporte até a realização do exame. No caso de transporte ao centro cirúrgico, esse paciente é considerado um paciente crítico e eu tenho que preencher a parte 2 do checklist e o transporte tem que ser obrigatoriamente acompanhado por médico, mesmo que ele não tenha nenhum dos outros critérios de gravidade. O objetivo principal disso é para a realização da passagem de plantão para o médico no setor de destino. Então, no caso do paciente crítico ou transporte ao centro cirúrgico, eu vou para a parte 2 do checklist. E aqui nós contamos com uma parte do checklist no setor de origem, em que tem que ser preenchido por médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Uma parte intermediária, que é o checklist no local do exame, a ser preenchido pelo enfermeiro e pelo fisioterapeuta. E a terceira e última parte da caixa, que é o checklist de retorno à UTI, preenchido novamente por enfermeiro, fisioterapeuta e médico. Ao final da folha, existe ainda uma parte para a anotação dos sinais vitais antes de sair do setor e quando retornar para o setor, a ser preenchido pelo enfermeiro. No final da folha, pedimos que todos os 3 profissionais carimbem a folha de registro, o checklist de transporte seguro. Esta primeira parte do checklist, essa primeira parte da parte 2 do checklist, melhor dizendo, ela é composta por sinais de gravidade. Então, se algum item for marcado como sim, considerar suspender ou adiar o transporte até a compensação do paciente, mas caso se faça necessário, entrar em contato com o diarista ou coordenação e proceder com extrema cautela. Então, idealmente para o transporte seguro, esses itens devem ser checados como não. Muito obrigado.